Dom Casmurro, capítulo 90, a polêmica, segundo vídeo. No dia seguinte, passei pela casa do... eu já estava lá no desfastio, né? Manduca vivia no interior da casa, deitado na cama, lendo por desfastio. Ao domingo... Puxa, eu tenho que falar ainda sobre essa palavra. Vale a pena, pessoal. Eu acho que o nosso grande erro, às vezes na expressividade, é tentar adquirir um monte de coisa. Então, ler um monte de livros, adquirir um monte de palavras, e não, em vez de ler um livro só muito bem lido e ter algumas palavras muito bem dominadas. Por que o Manduca não poderia estar ali se distraindo, né? Quer dizer, não nesse contexto, porque ele está concentrado no quê? Ele não tem nada para fazer ali. Então ele só está aborrecido, entediado. Por que ele não pode estar entretido com o livro? Porque talvez nesse ambiente aqui, nessa frase, o livro nem chama tanta atenção dele assim, né? Então é aquela história, estou enfadado e vou tentar não estar tão enfadado assim. Ao domingo, sobre a tarde, o pai enfiava-lhe uma camisola escura e trazia-o para o fundo da loja. Doente, ele espiava um palmo da rua e a gente que passava. Ele era leproso, provavelmente todo deformado, correto? Então o pai não podia colocar ele na loja, espantaria os clientes, não poderia colocar na frente da loja, pior ainda. Ele estava sempre de cama. Então a única coisa que o Manduca... A única diversão do Manduca é aos domingos, ficar lá no fundo da loja e ele conseguir ver um pouquinho da rua. Ele não pode ver mais a rua, porque senão ele vai ter que ficar dentro da loja. Isso é um problema. Era todo o seu recreio, né? Era toda a sua diversão. Foi ali que o vi uma vez. E não fiquei pouco espantado. A doença ia lhe comendo parte das carnes. Os dedos queriam apertar-se. O aspecto não atraía, de certo. Tinha eu de 13 para 14 anos. Da segunda vez que o vi ali, como falássemos da guerra de Crimeia, que então ardia e andava nos jornais, Manduca disse que os aliados haviam de vencer. E eu respondi que não. Os aliados, a França e a Inglaterra, ok? Ajudando o Império Otomano. E o Bentinho falou que não. Pois veremos, tornou ele. Só se a justiça não vence neste mundo, o que é impossível. E a justiça está com os aliados. Não, senhor, a razão é dos russos. Naturalmente, íamos com o que nos diziam os jornais da cidade, transcrevendo-os de fora. Mas pode ser também que cada um de nós tivesse a opinião do seu temperamento. Fui sempre um tanto moscovita nas minhas ideias. Defendi o direito da Rússia. Manduca fez o mesmo ao dos aliados, e o terceiro domingo em que entrei na loja, tocamos outra vez no assunto. Então Manduca propôs que trocássemos a argumentação por escrito, e na terça ou quarta-feira recebi 2 folhas de papel contendo a exposição e defesa do direito dos aliados e da integridade da Turquia, concluindo por esta frase profética: os russos não hão de entrar em Constantinopla. Constantinopla estava na Turquia, que estava em jogo ali, era o território que ia ser invadido. Lia e meti-me a refutá-la. Não me recorda um só dos argumentos que empreguei, nem talvez interesse conhecê-los, agora que o século está a expirar. Mas a ideia que me ficou deles é que eram irrespondíveis. Fui eu mesmo levar-lhe o meu papel. Fizeram-me entrar na alcova, onde ele jazia estirado na cama, mal coberto por uma colcha de retalhos. O gosto da polêmica ou qualquer outra coisa que não alcanço não me deixou sentir toda a repugnância que saía da cama e do doente. E o prazer com que lhe dei o papel foi sincero. Manduca, pela sua parte, por mais nojosa que tivesse então a cara,
O sorriso que a acendeu dissimulou o mal físico. Nojosa aqui, entenda, não sentindo esse nojo de esse troço, sei lá, essa gosma, né? Nojo, né, pode ser um pouquinho obsoleto, né, mas pode ser tristeza profunda. 2, luto. Isso é menos obsoleto, né? 3, dano ou mal. 4, náusea. E a definição 7, que é o que me interessa aqui, repulsa, né? Que é a definição que a gente conhece, nojo. Quando a gente fala que a cara dele estava nojosa, não é que ele estava com nojo de nada. Não esse nojo de repulsa. Ele estava pesaroso, ok? Ele estava profundamente triste, ok? É esse o ponto aqui. Manduca, pela sua parte, por mais nojosa que tivesse então a cara, o sorriso que a acendeu dissimulou o mal físico. A convicção com que recebeu o papel e disse que ia ler e responderia é que não tem palavras nossas nem alheias que a digam de todo e com verdade. Não era exaltada a convicção, não era ruidosa, não tinha gestos, nem a moléstia os permitiria. Era simples, grande, profunda. Um gozo infinito de vitória, antes de saber os meus argumentos. Tinha já papel, pena e tinta ao pé da cama. Dias depois recebi a réplica. Não me lembra se trazia coisas novas ou não. O calor é que crescia e o final era o mesmo. Os russos não hão de entrar em Constantinopla. Trepliquei, e daí continuou por algum tempo uma polêmica ardente, em que nenhum de nós cedia, defendendo cada um os seus clientes com força e brio. Brio é valor, né? Manduca era mais longo e pronto que eu. Pronto no sentido de recebia a carta e já mandava outra. Naturalmente a mim sobravam 1000 coisas que distraíam. O estudo, os recreios, a família, a própria saúde que me chamava a outros exercícios. Manduco, salvo o palmo de rua ao domingo de tarde, tinha só essa guerra, assunto da cidade e do mundo, mas que ninguém ia tratar com ele. O acaso dera-lhe em mim um adversário. Ele, que tinha gosto à escrita, deitou-se ao debate, como a um remédio novo e radical. As horas tristes e compridas eram agora breves e alegres. Os olhos desaprenderam de chorar, se porventura choravam antes. Sentia essa mudança dele nas próprias maneiras do pai e da mãe. Não imagina como ele anda agora, depois que o Senhor lhe escreve aqueles papéis, dizia-me o dono da loja, uma vez à porta da rua. Fala e ri muito. Logo que eu mando o caixeiro levar-lhe os papéis dele, entra a indagar da resposta e se demorará muito, e que pergunte ao moleque quando passar. Enquanto espera, relê jornais e toma notas. Mas também apenas recebe os seus papéis, atira-se a lê-los e começa logo a escrever a resposta. Há ocasiões em que não come ou come mal. Tanto que eu queria lhe pedir-lhe uma coisa, é que não as mande à hora do almoço ou de jantar. Fui eu quem cansei primeiro. Comecei a demorar as respostas, até que não dei mais nenhuma. Ele ainda teimou 2 ou 3 vezes, depois do meu silêncio, mas não recebendo contestação alguma, por fadiga também, ou por não aborrecer, acabou de todo com as apologias. A última, como a primeira, como todas, afirmava a mesma predição eterna. Os russos não hão de entrar em Constantinopla. Não entraram efetivamente, nem então, nem depois, nem até agora. Mas a predição será eterna. Quer dizer, os russos nunca vão entrar em Constantinopla. Não chegarão a entrar algum dia? Problema difícil. O próprio Manduca, para entrar na sepultura, gastou 3 anos de dissolução. Tão certo é que a natureza, como a história, não se faz brincando. Dissolução aqui é importante, ok? Decomposição, desagregação. Então ele foi definhando, ok? Então vamos lá.
O próprio Manduca, para entrar na sepultura, gastou 3 anos de dissolução. Tão certo é que a natureza, como a história, não se faz brincando. Então, basicamente, nunca diga nunca. A vida dele resistiu como a Turquia. Se afinal cedeu, foi porque lhe faltou uma aliança como a anglo-francesa, não se podendo considerar tal o simples acordo da medicina e da farmácia. Então ele tinha uma aliança ali, como a Turquia tinha os ingleses e os franceses para ajudar. Ele tinha uma aliança que era a medicina e a farmácia, os remédios, né, e os médicos. Mas não aconteceu como a aliança anglo-francesa, que conseguiu ajudar a Turquia. A medicina e a farmácia não ajudaram e no final Manduca morreu. Morreu afinal como os estados morrem. No nosso caso particular, a questão é saber não se a Turquia morrerá, porque a morte não poupa ninguém, mas se os russos entrarão algum dia em Constantinopla. Essa era a questão para o meu vizinho leproso, debaixo da triste, rota e infecta colcha de retalhos.